sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa tarde. Meu nome é Marcela. Eu sou missionária da comunidade de Canção Nova há 7 anos. Eu vim de uma cidadezinha bem pequena, do interior de Goiás, que se chama Edéia. Né? E estou aqui na Canção Nova há 7 anos. Por que eu estou dizendo isso? Porque pode ser que Deus também te chame. Aí na sua cidade, no seu interior, né? Deus possa hoje estar também te chamando à Canção Nova, ao sacerdócio ou a uma outra comunidade. O tema da nossa pregação nessa tarde é deixar tudo pelo tudo. E eu queria começar com a palavra de Deus, te convidando para abrir aí em casa a palavra em Mateus 4, versículos do 18 ao 22. Mateus 4, versículos do 18 ao 22. Vou te dar um tempinho aí para abrir a palavra. Olha o que o evangelista vai nos dizer. Estando ele a caminhar junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Continuando a caminhar, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com o pai, Zebedeu, a consertar as redes. E os chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e o pai, os seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixar é uma palavra que, na verdade, é uma ação, né? Que é um verbo que acompanha a nossa existência. Desde que nós nascemos, nós estamos deixando. Quando a gente nasce, a gente deixa o ventre da mãe. Depois de um tempo, a gente deixa as fraldas. Depois a gente deixa o colo, começa a andar. A nossa vida toda nós vamos deixando. E deixar também é uma ação necessária para responder a um chamado. Mas um chamado de quem? Um chamado daquele que nos criou. Porque só aquele que nos cria pode nos chamar. Só que aí nós entramos num tempo e numa sociedade cada vez mais capitalista, onde nós temos vivido muito mais horizontalmente do que verticalmente, e nós esquecemos que nós somos criatura e que existe um Criador. E que é esse Criador que nos chama. E que é esse Criador que nos conduz. E aí nós passamos a viver muitas vezes como os donos de nós mesmos. E é interessante porque passamos a viver de conquista em conquista. E aí muitas vezes nós temos tudo, mas ainda existe em nós a sensação de que falta alguma coisa. Porque falta Deus. Ah, não falta Deus, Marcela, eu vou na igreja, eu participo da Santa Missa, mas falta uma relação com Deus. Como o Criador, como aquele que é o dono da minha vida, como é aquele que o Emanuel foi trazendo na oração, que é o nosso Senhor, que tem um projeto original a nosso respeito. E aí nós vamos nos perdendo disso, porque nós não mais nos relacionamos com Deus. Nós esquecemos e não olhamos mais para o projeto de Deus a nosso respeito. E eu preciso te dizer, existe um projeto de Deus ao seu respeito. Existe um projeto de Deus ao meu respeito. Deus, quando nos cria, né? Quando Ele nos criou com uma identidade. Nos criou como filhos de Deus. E ali Ele imprimiu em nós características específicas.
Dons e talentos específicos que diz da nossa identidade, que diz de quem eu sou e de quem você é. E como um pai que quando cria, né? Eu não sou mãe, mas está aqui o Emanuel que é pai. Que quando o filho nasce, ele olha para o filho e tem tantos sonhos para ele. Deus, quando nos cria, também tem um sonho para nós. E esse sonho é o projeto de Deus para nós. Só que muitas vezes, porque não nos entendemos mais como criaturas, nos vemos como donos de nós mesmos e descartamos o projeto de Deus. E começamos a viver o nosso próprio projeto, o nosso projeto pessoal, o nosso caminho de felicidade. E não entendemos que esse projeto inicial de Deus é um projeto de felicidade. A palavra vai nos dizer lá em Jeremias 29, versículo 11, se não me engano, vai dizer: eis que tenho para vós um projeto de felicidade, dou-vos um futuro, uma esperança. Deus, quando nos cria e nos dá esses dons específicos, nos dá talentos específicos, características específicas, Ele nos chama a algo. A partir daquilo que nós somos, Ele nos vocaciona. E aí eu preciso te dizer que vocação não é profissão. Vocação, muito mais do que aquilo que eu faço, diz de quem eu sou. Eu só consigo responder ao chamado de Deus quando eu olho para Ele e a partir dele eu descubro quem eu sou. E aí é muito interessante porque o evangelista faz questão de detalhar isso na palavra. Porque ele fala que Jesus estava a caminhar junto ao mar da Galileia e ele olha, ele vê 2 irmãos. Antes de Deus nos chamar, antes de Deus nos vocacionar, antes de Deus ter ali o projeto dele ao nosso respeito, ele nos olha. E é muito interessante esse detalhe, porque eu só sou capaz de responder à minha vocação, eu só sou capaz de deixar tudo, eu só sou capaz de voltar e retomar esse projeto de Deus, abrindo mão do meu projeto, quando o meu olhar se encontra com o olhar de Deus. Quando eu me percebo olhada pelo Senhor, aí sim eu posso responder a esse chamado. Mas, ok, Marcela, Deus me criou, Deus tem um projeto de felicidade ao meu respeito, e Deus me vocacionou, Deus me chama. Mas Deus me chama para quê? E a gente precisa saber para que a gente viva uma vida com sentido. Existe um primeiro chamado que Deus faz a todo o seu povo, a todos nós. É um chamado inerente a todos, que é o chamado à vida. Mas não a uma vida simplesmente, mas a vida eterna, a uma vida com Ele. E aí é muito bonito lá no Catecismo, quando diz assim, no parágrafo 1878, todos os homens são chamados ao mesmo fim, o próprio Deus. A primeira vocação nossa, o primeiro chamado que Deus nos faz é viver uma vida com Ele. A vida eterna, é a eternidade o nosso chamado. E aí a gente precisa entender que nós estamos aqui de passagem. E que tudo que nós vivemos nessa terra vai passar. E ela precisa ser para mim um treino para que eu consiga alcançar a eternidade. Para que eu abrace a salvação que Deus já me deu. Então esse é o nosso primeiro chamado. Uma união a Deus, uma alma unida a Ele. Treinando já aqui para que eu viva eternamente com Ele. E para isso Ele também nos chama a santidade. Papa Francisco na Gaudete Exultate, né? Essa última exortação fantástica, você pode adquirir na loja Canção Nova. Ela é bem fininha e muito fácil de ler. Mas ele vai dizer, todos somos chamados à santidade. A santidade é um chamado a todos nós.
Muitas vezes a gente vê a santidade como algo distante, algo que está longe de nós, mas ela é para todos e é no ordinário do nosso dia, no nosso dia a dia. E para vivermos essa santidade, Deus dá a cada um de nós um caminho, que aí entra o nosso chamado específico, o chamado pessoal, aquele que Deus faz só a você. O Papa Francisco diz ainda na Gaudete que cada pessoa é uma missão. Nós não temos uma missão, nós somos uma missão. Cada um de nós, ele continua dizendo, é um mistério do Cristo a ser revelado. Cada um de nós traz em si uma parte do Evangelho que precisa ser anunciada na vida, no dia a dia, naquilo que nós vivemos. E aí ele nos dá um lugar, ele nos dá um caminho, ele nos dá uma forma de viver essa missão específica, que é esse nosso chamado específico, que pode ser o sacerdócio, que pode ser o matrimônio. Mas não é só isso, passa por isso. Porque muito mais do que o matrimônio, a minha missão específica, o meu chamado específico, está na minha forma de viver o matrimônio. Sendo ele para mim caminho de santidade. Na forma de viver o sacerdócio. Nos carmelitas, na forma de viver no Carmelo. Para os leigos, a forma de viver na paróquia. E aí, Deus nos dá também as novas comunidades. E entre elas, a Canção Nova. O Papa João Paulo II diz que as novas comunidades, elas são a primavera da igreja. E aí é interessante entender porque nós vamos aprendendo que a cada tempo, Deus, por meio do Espírito Santo, suscita carismas específicos para atender a necessidade de um povo. E nesse tempo, as novas comunidades é uma inspiração do Espírito para atender a necessidade de evangelização de um povo. A Canção Nova é uma comunidade que foi criada para atender a necessidade de evangelização da igreja, de um povo neste tempo, para preparar um povo bem disposto para a segunda vinda do Senhor. Porque nós acreditamos que a nossa vida não termina aqui, que a nossa vida passa por aqui. E o Padre Jonas vai contando, quando ele vai dizendo da história da Canção Nova, que deixar é uma palavra fundante da nossa comunidade. Porque ele já, impelido por Dom Antônio, fazia um trabalho de catecumenato com jovens. E no final de um ano de trabalho com aqueles jovens, ele se sentiu convidado a fazer uma proposta. E ele diz justamente assim, eu quero pegar aqui com as palavras dele, nos nossos documentos, que ele vai dizer assim: quem está disposto a deixar sua família, estudos, trabalho e até mesmo namoro para viver em comunidade? E é daí que nasce a Canção Nova. E aí o padre vai dizendo assim: estávamos ali porque Deus havia nos chamado para viver em comunidade, sermos evangelizados e evangelizar. E ele termina dizendo: confesso, eu não seria o que sou se não fosse a comunidade, porque eu sou fruto do viver em comunidade. Então o Padre Jonas vai dizendo dessa comunidade Canção Nova, que é também um caminho de santificação. E hoje eu falo aqui da Canção Nova, claro, né? Porque eu quero vender o meu peixe. Mas quantas comunidades estão aí e pode ser que Deus te convide a viver em alguma delas também como um caminho de santificação, também como uma vocação específica, também como um lugar escolhido para você viver unido a Ele. E aí muitas vezes nós vamos nos atrasando, nós demoramos em responder a esse chamado de Deus, primeiro, porque nós não olhamos para Deus. Eu só posso responder um chamado de Deus se eu escuto aquele que me chama.
Principalmente no chamado específico. Deus nos chama especificamente no concreto da nossa vida. Foi assim com Pedro e com André, com Tiago. Eles estavam pescando, era o ordinário da vida deles. Eles estavam no trabalho. E ali eles foram olhados. E ali eles foram chamados. Conosco também não é diferente. Na nossa vida, Deus vai nos chamando a esse projeto dele constantemente. Ele vai nos propondo, né? Eu falo que é uma experiência do Espírito que não é alienada, que passa pela nossa vontade. Então o Espírito ilumina a nossa inteligência, revela aquele chamado, nos torna capazes de, a partir da nossa inteligência, compreender que Deus nos chama, e depois Ele convida a nossa vontade e fala, vem. Mas aí quem responde sou eu. Quem me dá a graça de responder é Deus, porque por nós mesmos nós não seríamos capazes, mas existe uma resposta que é livre. Existe uma resposta que é minha e que é sua. E essa, Deus não nos impõe, Ele propõe. O projeto de Deus para nós, a vocação, o convite ao deixar, é uma proposta. Não é uma imposição. E se eu não aceito, não quer dizer que a minha vida esteja fadada ao fracasso. Mas vai sempre existir ali uma inquietação, uma sensação de que falta alguma coisa. E aí a gente vai querendo preencher com coisas materiais, com conquistas, aquilo que só Deus pode nos dar. Mas Ele também, ao mesmo tempo que não impõe, Ele não desiste. E Ele continua a nos chamar constantemente. E aí eu achei tão interessante, porque o Lucas pregou pela manhã, e ele foi dizendo que ele começou o caminho vocacional para a Canção Nova com 19 anos. Que bonito, né? Jovenzinho ainda, ele já começou o caminho dele. E olha que bonito também o tempo de Deus na nossa vida. Porque a vocação, o Padre Jonas diz que é um dado de criação. Então, aqueles que Deus cria Canção Nova, Ele já imprime na identidade a canção nova, a vocação Canção Nova. Mas cada um chega ao seu tempo, diante desse chamado. E aí o Lucas chegou com 19, e agora eu quero partilhar um pouquinho da minha história nesse deixar tudo, de alguém que começou o caminho vocacional com 28 anos, no último tempo, porque para entrar para a comunidade de vida, a gente precisa entrar até os 30. Então existe aí uma idade limite para começar caminho. Né? Para dizer o quê? Que Deus espera o nosso tempo. Que Deus não desiste de nós. E que Ele vai sempre nos incomodar e nos inquietar naquilo que é o projeto dEle para nós. Naquilo que é o convite a deixar. Que nós precisamos deixar. Eu conheci a Canção Nova em 98, com 16 anos. Né? Não existia santuário, não existia centro de evangelização. Na verdade, eu tinha 15 anos. Foi um presente de aniversário que eu ganhei, de 15 anos. Minha primeira viagem sem meus pais, né, ali naquela excursão. E eu vim conhecer a Canção Nova. Eu já participava de grupo de jovens, porque, graças a Deus, a minha família é uma família católica. Então, eu fui criada já ali na igreja, entendendo quem era Deus, no desejo de segui-lo, de buscá-lo. E quando eu cheguei aqui, e que eu vi aqueles jovens ali na lanchonete, trabalhando, pregando a palavra de Deus, dentro de mim veio aquele desejo, tipo, nossa, eu quero viver assim. Só que eu não sabia como era, e eu comecei a participar da renovação carismática com 13 anos, e desde então, num momento de oração ou em outro, eu sentia ali que Deus me chamava a algo. Mas eu tinha muito medo de ser um chamado a ser freira, né? E eu não queria aquilo, então eu falava, não quero. E não escutava, não dava sequência para que Deus revelasse aquilo que era o chamado dele para mim. E fui seguindo a minha vida. Quando a gente estava voltando para casa dessa viagem à Canção Nova, de 98, uma das meninas que hoje é da comunidade ainda, a Uniceia, a irmã dela estava conosco no ônibus. E aí ela foi me contando que a Uniceia estava escrevendo a carta dela para entrar para a Canção Nova.
Eu falei, nossa, que interessante, então dá para ser membro aqui. Olha que interessante os detalhes, para dizer que Deus ele vai se manifestando concretamente. Vai aí também olhando um pouquinho para a sua história. E aí eu voltei para casa, porque eu tinha muitos sonhos e muitos planos. E eu tinha um projeto para mim que eu achava que eu ia ser feliz se eu realizasse aquilo. Então eu queria fazer uma faculdade, eu queria passar num concurso público, eu queria ganhar mais de R$1.000, porque naquela época R$1.000 era muito dinheiro. Eu queria fazer um mestrado, comprar um carro, e depois eu queria namorar e casar, e ser feliz para sempre, né? Esse era o meu projeto de felicidade. E eu fui vivendo isso, né? Com 17 anos eu entrei na faculdade, me formei em 21 anos em fisioterapia, fiz uma pós-graduação numa universidade federal em saúde da família. Um pouco depois eu passei no meu primeiro concurso público, municipal. 2 anos depois eu passei num outro concurso, então eu trabalhava em 2 municípios, eu tinha 2 concursos municipais. E cada conquista que eu tinha, e era bem interessante, porque até eu conquistar aquilo era muito grande. Era tudo que me faria feliz. Quando eu conquistava, parece que perdi o valor. Já não me preenchia mais e eu precisava de outra coisa. E eu fui vivendo assim. Na igreja eu participava do Manaim, que foi a minha formação em Deus foi nesse acampamento, né? Foi uma das grandes coisas que eu precisei deixar. Então, ali também, vira e mexe, quando a gente estava em algum momento de oração profundo, Deus ele me conduzia, Ele me chamava a algo. Eu lembro de uma vez, eu escutando a Deus, né, o que o Senhor quer de mim? Faz a tua vontade na minha vida. E Deus sempre foi muito concreto comigo na palavra. E aí Ele me deu uma palavra assim: como queres que eu te trate como uma ovelha, se tu te insistes em te comportar como um novilho arisco? Eu falei, eita! Para dizer que eu sabia da existência de um chamado. Mas existe uma diferença entre saber se chamado e aceitar e assumir o chamado de Deus. E eu estou dizendo da minha realidade em relação à vocação na Canção Nova, mas existe o seu chamado no matrimônio. Às vezes você se sabe chamado ao matrimônio, você está no matrimônio, mas hoje você não vive como quem precisa viver o matrimônio. Às vezes é a mesma coisa como leigo ali na paróquia. Existe uma diferença entre saber se chamado a algo e aceitar, assumir e viver esse chamado. E aí, Deus ele vai se utilizando da nossa história. E eu fui tendo muitas conquistas profissionais. Então, com 25 anos... eu já fazia trabalhos para o Ministério da Saúde, fazia algumas consultorias, apresentava trabalhos em congressos. Então, eu era muito realizada profissionalmente. Eu estava na melhor fase. E na melhor fase também eu fui me esquecendo de Deus. Eu fui rompendo com Ele. Então, ora eu estava no acampamento, ora eu estava vivendo tudo com a mesma intensidade, fora de uma vida em Deus. E naquele ano... Em 2008, com 25 anos, no dia do meu aniversário, dia 10 de fevereiro, e aí é interessante porque eu tinha uma prima que nasceu 3 dias depois de mim. Então, eu nasci dia 10 de fevereiro, ela nasceu dia 13. E ela nasceu de 7 meses, e minha mãe conta que ela cabia numa caixinha de sapato, e foi direto para a UTI. Então, que minha mãe falou assim, quando ela foi para a UTI, estava muito mal, falou, meu Deus, a Juliana não pode morrer. Porque se a Juliana morrer, a vida da Marcela vai ser marcada pela morte dela. Então, toda vez que o Valdemar olhar para a Marcela, que era o meu tio, né, ele vai lembrar da Juliana. E aí a Juliana sobreviveu, e eu esperei a Juliana engordar para a gente ser batizada juntas, e nós fomos crescendo. E nesse ano de 2008, no dia do meu aniversário, dia 10 de fevereiro, a Juliana sofreu um acidente de carro e morreu. Né? No dia do meu aniversário. E ali, para mim, foi um encontro de novo com a vontade de Deus. Porque a morte da Juliana, muito mais do que trazer para mim uma dor física, uma perda, uma segregação na minha família, enfim, ela trouxe para mim um encontro com a realidade. A vida aqui é passageira.
Eu estou abraçando o que vai passar. Tudo vai passar e eu estou abraçando o que vai passar, porque eu estava abraçando o meu sucesso profissional, eu estava abraçando a minha satisfação pessoal, eu estava abraçando a minha condição financeira. Tudo que ia passar. E a partir dali, e é interessante, eu aprendi com o Padre Paulo que ele diz isso, que o Espírito Santo, ele utiliza, quando nós não somos capazes de escutá-lo, porque nós não vivemos uma relação profunda com Deus, Deus se utiliza de acontecimentos fora de nós para encontrar o nosso coração. E esse foi um acontecimento fora de mim que alcançou o meu coração. Ali foi uma oportunidade para que eu me abrisse ao Espírito e ele falasse: Marcela, você está abraçando tudo que passa. Então eu comecei a fazer um caminho de volta para Deus. E aí sim, eu comecei a escutar e a aceitar o chamado dele. Porque, Marcela, como que a gente vai descobrir o nosso chamado específico? Como que eu sei qual a missão que eu sou, qual o mistério de Cristo eu sou a ser revelado? Não se descobre vocação fora da oração. Só se descobre uma vocação, só se reconhece, porque vocação não se descobre, se reconhece, né? Só se reconhece uma vocação quando se relaciona com aquele que te vocacionou, com aquele que te chamou. Então é numa vida de oração, é numa vida de intimidade, é num relacionamento que eu vou compreendendo aquele primeiro chamado de Deus. Então ali eu fui fazendo aquele caminho de volta. E aí escrevi minha carta para a Canção Nova, pedindo para começar um caminho vocacional na missão de Brasília. E quando foi no início de 2010, eu fui convidada para fazer o Redão, né, que é o primeiro encontro onde todos aqueles que se sentem chamados à comunidade vão, escutam um pouquinho mais do que é a Canção Nova, e ali começam a fazer o seu discernimento vocacional. Só que eu estava num tempo tão bom, e naquele meu projeto de felicidade só faltava namorar e casar, né? E bem nessa época entrou um rapaz que eu tinha conhecido quando eu vim para a Canção Nova a primeira vez. E nós nos reencontramos, né, 11 anos depois. E ele tinha todas as características daquilo que eu pedia de um homem para Deus. E eu falei, não é a hora de eu ir para a Canção Nova. E nesse ano também eu tinha passado no mestrado na Universidade Federal, lá em Goiás. E eu falei, meu Deus, eu acho que não é esse o caminho de Deus para mim, não. Deus, eu estou tão bem aqui, estou servindo na minha paróquia, eu vou ficar. E não fui para o Redão, e não avisei o vocacional que eu não ia, simplesmente não fui. E continuei vivendo aquele ano de 2010, com tudo aquilo que eu tinha proposto. Comecei a fazer o mestrado, comecei a fazer ali um caminho de namoro, não estava na Canção Nova ainda, mas lá no grupo que a gente vivia, a gente tinha esse hábito. Mas não me preenchia, eu sentia que não era aquilo. E os meses foram passando e eu fui caindo numa profunda tristeza. E eu não entendia, porque eu tinha tudo. Eu tinha tudo que eu tinha projetado para a minha vida. Eu tinha tudo que eu tinha sonhado. Mas eu trazia dentro de mim uma tristeza. Eu tinha grandes amigos e eu conseguia viver muito bem com eles. Eu vivia bem a missão. Mas era uma tristeza dentro de uma inquietação que ainda não tinha sido preenchida. E aí um dia rezando com a palavra, Deus me deu aquela palavra de Mateus também, né, do jovem rico, no Evangelho de Mateus, onde Deus diz para ele, né, vai, vende tudo, depois vem e segue-me. E fala que ali Jesus fitou com um olhar de amor, quando ele foi chamar. E a palavra diz que aquele jovem se entristeceu, porque ele não conseguiu responder ao chamado de Deus. E ali eu fui percebendo que aquela tristeza que ocupava o meu coração, ela era fruto dos meus apegos. Ela era fruto daquilo que eu ainda não tinha conseguido deixar, porque por mais que eu conhecesse Deus, por mais que eu o amasse, Ele ainda não era o meu tudo.
E aí, dentro de mim, né, deu aquele primeiro desespero. Tipo, minha vida está fadada ao fracasso. Meu Deus, não fui, não avisei nada, não conheço ninguém, porque eu não conhecia ninguém na Canção Nova. Mas ali, ao mesmo tempo, meu coração se rendeu. Eu falei, Senhor, a partir de hoje, eu não quero mais o meu projeto. Eu quero o seu projeto para mim. E comecei a rezar com aquilo e fui seguindo o ano. E naquele ano, Manaim fazia 10 anos. E a gente queria fazer uma grande festa na diocese. Foi na cidade de Edéia. E nós convidamos os primeiros que nos ajudaram com o acampamento, que era da cidade de Goiânia. E entre os convidados foi um casal de Goiânia para lá. O Ruber e a Kelly. E quando eles chegaram lá, a primeira coisa que eles me disseram foi: você não foi para o Redão. E aí eu me assustei, né? Meu Deus. Você não... Eu perguntei, como é que vocês sabem que eu não fui? Seu nome estava lá, Marcela, de Edéia, cidadezinha pequena, só podia ser você. E aí eu falei, olha, eu não fui, me arrependi, vi que é o que Deus me convida a viver, mas não dá mais. Eu agora não tem como fazer o caminho. Eles falaram, não, tem sim. Tem sim, é só você ligar, entrar em contato. E aí, no ano de 2011, eu fui retomar o caminho. E o mais interessante, quando eu fui retomar meu caminho vocacional, depois que eu já recebi a resposta do Redão, eu fui conversar com a minha mãe. E aí eu falei para ela, eu falei, mãe, eu vou começar caminho para a Canção Nova. Minha mãe já conhecia a Canção Nova e tudo. E ela me disse uma coisa que foi guiando o meu caminho até os dias de hoje. E ela me disse assim, eu não criei meus filhos para o mundo. Aí eu achei que ela ia responder, né? Eu criei meus filhos para Deus. Não, ela respondeu, eu criei meus filhos para mim. Para ter meus filhos perto de mim. Mas hoje, Marcela, um concurso já te tirou daqui, porque eu já não morava mais na cidade dos meus pais. Eu trabalhava em outro município. Então, um concurso já te tirou de perto de mim. E você é uma menina que conquistou tudo muito nova. Mas você ainda traz uma tristeza. E eu quero que você seja feliz. E aí, com a bênção da minha mãe e do meu pai, eu fui entrando nesse caminho com tudo. E por que eu digo isso agora? Porque talvez você que esteja me escutando é pai e é mãe. E talvez o projeto que você fez para o seu filho não seja de deixá-lo responder a uma vocação, a um chamado. Mas existe um projeto de Deus que sobrepõe o seu projeto. E que muito mais do que um projeto de felicidade, porque é sim felicidade, porque nós temos medo de responder o nosso chamado, né, para uma entrega a Deus, porque nós achamos que nós vamos ser tristes, infelizes. Mas o caminho de Deus para nós é um caminho de felicidade. Mas muito mais do que isso, é um caminho de santidade. É um caminho de vida eterna. E ali eu comecei o meu caminho com a Canção Nova. E o mais interessante, no ano de 2012, foi meu último ano de caminho, foi o meu melhor ano profissional. Dos 10 trabalhos do estado de Goiás apresentados num Congresso Nacional de Secretarias de Saúde em Maceió, 6 eram meus, do município que eu trabalhava. Nesse ano, eu terminei o mestrado na Universidade Federal com uma proposta para dar continuidade nos estudos. Mas ali, eu já tinha começado a encontrar o meu tudo. E aí as outras coisas, quando a gente vive essa experiência de encontro com Deus, de descobrir quem Ele é, de experiência com Ele, onde Ele se revela a nós e depois vai também nos revelando a nós, no nosso chamado, na nossa vocação, aquilo que antes era grande vai perdendo valor, porque existe um sentido maior. E aí foi até interessante porque a faculdade entrou em greve, eu fui apresentar, né, defender a dissertação depois. E eu lembro que eu não levei ninguém para a dissertação, para o dia que eu fui concluir o mestrado. E a orientadora olhou para mim e falou assim, eu falei, a gente pode começar? Ela, não, espera seus convidados. Eu falei, não trouxe ninguém. Ela, ninguém. Eu só queria terminar e entrar para a comunidade, porque eu tinha descobrido um caminho de encontro com Deus.
E aí é interessante eu dizer, a nossa missão específica não é o nosso fim. O nosso fim é a vida unida a Deus. Mas passa por esse chamado. Então eu tinha descoberto um caminho. E aí eu vim, aí eu consegui deixar aquilo que para mim era tudo até então. Entrei para a Canção Nova em 2013. E daí já para a gente terminando, se a Ju quiser ir dedilhando, para a gente rezar. Eu fiz o discipulado em 2013, 2014, o pré-discipulado, 2014 o discipulado. E quando eu cheguei na Canção Nova, foi bem difícil deixar a minha família, foi bem difícil deixar os meus amigos, porque responder um chamado exige deixar tudo aquilo que para nós é importante. Exige uma resposta que passa pela nossa vontade, que é nossa. Mas quando a gente dá essa primeira resposta, o Espírito ele vai impelindo de uma forma, nós vamos sendo encorajados de um jeito que... Eu lembro que eu escrevi na minha carta no Pertença, eu descobri um grande tesouro. E por isso, tudo que eu tinha conquistado até agora, não tem mais o mesmo valor e o mesmo sentido. Mas eu achei que a partir daquele momento, eu só ia viver a graça, a felicidade e o encontro de quem tinha se decidido por Deus. E eu não entendia que aquele primeiro deixar tudo era só um começo de quem precisava deixar a si mesmo. Assim como com Pedro e com André, o primeiro chamado foi só o início de uma caminhada com Deus. Tudo estava só começando. E à medida que eu fui vivendo, Deus foi ressignificando muitas coisas. Eu lembro em que a luz eu dizia, né, na minha vocação, eu tenho que morrer para mim, eu tenho que morrer para mim. Eu entendi a vocação, a minha entrega a Deus como um caminho de sacrifício somente, um caminho de mortificação. Eu estava varrendo as escadas quando um dia Deus fala comigo: não é morrer para você, Marcela, é viver para mim. Isso muda tudo. E a partir dali minha vocação foi ganhando um novo sentido. E aí até Deus me incomoda aqui para falar agora: mas como que Deus fala? Deus não fala comigo. Deus fala sim, Deus fala na nossa consciência. Nós só precisamos parar e voltar o nosso olhar para Ele. O que acontece é que muitas vezes o nosso olhar está fora, está para fora, não está para Ele, não está para cima. Nós olhamos ao nosso lado, nós não olhamos mais para o céu. Nós não olhamos mais para Ele. E ali eu fui entendendo que a minha vocação precisava ser uma vida vivida para Deus. E Deus foi me purificando, e quantas coisas Deus foi fazendo. Eu vivi tempos na comunidade que eu dizia assim: não dá mais, eu não dou conta de ficar aqui, eu sou orgulhosa, eu sou egoísta. E foi bem na época que o Papa Francisco escreveu uma carta e disse: a santificação acontece no caminho. Não espere você ser perfeito para responder o seu chamado. É no caminho que a gente vai sendo santificado. É no caminho que a gente vai sendo transformado. E aí, para concluir, eu até escrevi aqui, né? Hoje eu posso dizer que eu encontrei o tudo. Porque esse ano eu faço a minha preparação para o compromisso definitivo na Canção Nova. E em março desse ano, antes ainda de começar a pandemia, né, um pouco antes, no início do ano, quando eu rezava pedindo a Deus uma direção para esse ano, Deus me dizia: Marcela, esse ano eu quero que você viva como quem tem tudo e não tem nada. Eu, ok, Deus, vamos lá. E quando foi em março, um pouquinho antes de todo o processo da pandemia, principalmente aqui em Cachoeira Paulista, eu estava na capela rezando e Deus dizia para mim assim: você precisa confiar em mim. E o processo de confiar em mim passa pelo se deixar ser tocada. E hoje você precisa se deixar ser tocada por Deus e pelos seus irmãos. E aí 2 dias depois eu fui diagnosticada com pneumonia. E eu precisei ficar em casa. E eu sempre fui uma pessoa muito do fazer. Por muito tempo eu achava que a minha vocação dizia do que eu fazia.
Eu demorei para entender que a minha vocação está em quem eu sou. É a minha identidade. E eu posso não fazer nada. E ainda assim, eu estou sendo chamada. A minha vocação está naquilo que mesmo estando numa cama, eu sou capaz de responder. Porque diz de como eu ajo e não do que eu faço. E foi um tempo bem difícil, mas um tempo onde eu precisei olhar para Deus. E olhando para Ele, deixando que Ele me revelasse. Que até aqui, a minha vocação era um projeto pessoal também. Eu já respondi a um chamado que era dele. Mas eu respondi ainda focada em mim. Porque eu queria a vida eterna. Porque eu queria o céu. Porque eu queria a santidade. Quando Deus me dizia, a sua vocação e o seu chamado, Marcela, precisa ser para que você se una a mim. Hoje, Marcela, você me conhece pelos milagres que eu fiz, pelas obras que eu realizei, mas eu quero me apresentar a você como quem eu sou. E eu fui vivendo ali essa experiência de alguém que foi olhada e foi encontrada pelo Senhor. E aí eu posso dizer que hoje eu inicio um caminho de deixar tudo. Sabe por quê? Deixar é um processo diário. Eu não deixo uma vez, eu não deixo a vida de solteiro e assumo o matrimônio somente. Eu deixo todos os dias para assumir o casamento todos os dias. Eu deixo o orgulho, o egoísmo, a vaidade todos os dias para assumir uma vida com Deus todos os dias. O nosso deixar precisa ser diário. Deixar tudo precisa ser diariamente. E não sou eu que vou fazer, é Ele que faz. Eu não sei hoje o que você precisa deixar. Mas eu sei que você só vai ser capaz de deixar tudo se primeiro você se encontrar com tudo. Só aquele que se sabe amado, só aquele que se sabe único, só aquele que se sabe olhado pelo Senhor, encontrado com tudo, é capaz de deixar tudo. E aí eu estou aqui na canção nova, deixando o meu tudo a cada dia. Eu não sei hoje o que Deus te convida a deixar. Talvez seja um vício. Talvez seja um relacionamento. Talvez o que Deus te convida a deixar é aquela falta de perdão, aquela mágoa que precisa passar para que a sua vida em Deus aconteça. Talvez o que precisa deixar é o orgulho para se reconhecer diante de Deus como nada. Como eu tenho feito essa experiência nesse tempo? Sabe, de não ser nada, ninguém, mas mesmo assim alguém olhado por Deus. De ser alguém que não existe fora de Deus, mas que em Deus pode tudo. Então eu queria te convidar a escutar essa canção e fazer a experiência nessa tarde de primeiro ser olhado pelo Senhor. De primeiro ser encontrado pelo Senhor. Porque Ele quer te encontrar. E Ele quer te recolocar no trilho da vontade dEle. Ele quer te recolocar no projeto de felicidade dEle. O mais bonito disso tudo, diante do que a minha mãe me disse no início do caminho, foi voltar em casa depois de um tempo e ver meu pai dizendo que ele via em mim alguém que era feliz. Porque quem deixa os seus sonhos, quem deixa os seus projetos, quem deixa a sua vontade para viver a vontade de Deus é feliz. Com lágrimas, com sofrimentos, com calúnias, com muitas lágrimas no meu caso, né? Porque eu sou bem chorona. Mas é feliz, porque a felicidade não depende do que está fora. A felicidade é de quem se encontrou com o verdadeiro tesouro, que é Jesus. E é isso que eu te convido nessa tarde. Passe a ser mais feliz, tendo amor
assim não tem. Você vai ter o que Ele prometeu, a vida eterna lhe dará. Meu amigo, minha amiga, venha logo ter Jesus no coração. Ele prometeu